Amados, queremos para que eles possam ir até as linhas para desse momento. É com muita alegria que nós recebemos um grupo de irmãos, ministério muito atuante, que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Há inúmeros testemunhos que nós já ouvimos falar e nós queremos receber com muita alegria. Eu creio que o irmão João Carlos está representando e ele vai estar também apresentando os demais gideões que estão aqui nessa noite. É um trabalho que nós temos alguns irmãos da nossa igreja que já fazem parte, têm se colocado à disposição nesse ministério tão importante que é levar a palavra de Deus. E nós recebemos com João Carlos e a sua esposa, são da cidade de Pederneiras, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Na verdade, ele vem representar os gideões, mas é importante nós destacarmos que são pessoas que têm as suas funções, têm as suas igrejas, estão debaixo da bênção de seus pastores, da sua denominação. E eu creio que esse ministério tem sido além das denominações. Ele justamente entra em lugares em que às vezes a igreja não tem tido condição de entrar, e nós estamos muito felizes com a presença dos nossos irmãos. Por favor, faça uso da palavra, assim conforme o Espírito Santo lhe dirigir. Graça e paz. Graças a Deus. Com muita alegria que nós, gideões internacionais, do campo Bauru Sul, estamos presentes nesta casa de Deus. Eu queria apresentar os nossos amados gideões. O campo Bauru Sul é dividido em norte e sul. Ele cresceu de tal maneira que nós precisamos fazer uma multiplicação. Então nós estamos aqui representados pelo setor sul, do campo gideônico, através do irmão Wilson, do irmão Paulinho, que é vereador aqui nessa cidade, do irmão Gerson, e do campo norte nós estamos representados aqui através do irmão Brandão, do irmão Paulinho, né? Então ficamos felizes. Uma casa arruinada tornou-se um pedacinho do céu. Os primeiros anos da minha infância foram bem difíceis. Meu pai tinha problema de alcoolismo, era muito violento e agressivo. Eu me sentia extremamente infeliz e revoltado. Na adolescência, me envolvi com álcool e drogas. Eu achava que jamais seria feliz. E por achar que nunca seria feliz, também pensava que não valia a pena viver. Um dia, eu estava parado no ponto do ônibus e alguém me entregou um folhetinho bíblico e eu comecei a ler e me deparei com o Salmo 40, que dizia: esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Fiquei profundamente tocado com a leitura daquela porção bíblica. E nunca imaginei que a Bíblia tivesse respostas tão belas. Então, eu lembrei que na minha casa, apesar de toda aquela turbulência, havia um pequeno Novo Testamento entregado por um gideão, algum tempo atrás. Resolvi lê-lo, e quanto mais eu lia, mais admirado eu ficava com os ensinamentos de Jesus. A sua palavra preenchia o meu coração, me dando alegria e esperança. No final daquele ano, eu preenchi o que está na última página desse Novo Testamento, que é uma declaração de fé, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A partir dali, tudo mudou. A minha vida
já começou a ter uma esperança da vida eterna. E pouco tempo depois, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos vieram para a casa do Senhor. Aquela casa que era uma extensão do inferno, virou um pedacinho do céu, porque um dia, um Gideão levou a palavra de Deus àquela família. Quem são os Gideões internacionais? Nós somos uma associação de homens cristãos, compostos por profissionais liberais, de várias denominações e de várias áreas de trabalho. Nós precisamos ter o nosso tempo livre, porque fazemos distribuição pela manhã, à tarde e à noite. E, então, tem que ser um profissional liberal. Essa associação, ela nasceu, pastor Joézer, há 120 anos, em 1899. Hoje, nós estamos presentes em 201 países do mundo. Nós, através da nossa associação, já distribuímos 2 bilhões de Novos Testamentos em mais de 90 línguas diferentes. No Brasil, nós existimos há 60 anos. E aqui no Brasil, a nossa associação já distribuiu 200 milhões de Novos Testamentos. É algo muito sério. É algo que enche o nosso coração de alegria. E eu não me canso de dizer, ser um Gideão é ser um homem e uma mulher abençoado. Qual a finalidade desta associação? Primeiro, ganhar almas para Cristo através do nosso testemunho pessoal e da distribuição da palavra de Deus. E como isso é realizado? Nós, os Gideões, vamos até as cadeias, as escolas, as universidades e as penitenciárias e entregamos os Novos Testamentos. Nós não pregamos, não há necessidade de pregar, nós só entregamos, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós temos como auxiliares da nossa obra nossas esposas, que são chamadas de auxiliares. E elas têm um lema: uma auxiliar de joelho mantém um Gideão em pé para manter a obra. E amados, aí você vai perguntar, como é que a igreja pode cooperar com os Gideões internacionais? São 3 as formas da igreja cooperar. Primeiro, orando pelo nosso trabalho. Segundo, permitindo que membros em plena comunhão possam se associar a nós. E terceiro, é ofertando. Essa associação, ela não tem o respaldo financeiro de ninguém. Nem da prefeitura, nem do governo do estado, nem do governo federal, de ninguém. E pelos números, vocês viram que são números bastante significativos. 2 bilhões, não é fácil. Cada Novo Testamento desse custa R$ 2,80. E você pode, se você não tem condições de ser um Gideão, você pode nos ajudar através do sistema Plante. Você se associa, depois nos procura, nós entregamos, e com R$ 2,80 ou R$ 1 por dia, você coloca nas mãos dos Gideões 10 Novos Testamentos todo mês. Fica imaginando uma alma, quando você chegar na eternidade, que você nunca viu. E você
vai se deparar com ela, ela vai dizer, lembra de mim? Você vai dizer, não, eu sou fruto daquele Novo Testamento distribuído por você. Então, amados, tenha esse prazer que teve o nosso irmão Paulinho, que é o novo, teve o nosso irmão vereador Paulinho também, né? E os demais, Brandão, Nísio, que com certeza são de excelente testemunho nessa igreja. A palavra de Deus lá em Isaías 51 diz, assim a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, porque a nossa missão é entregar e do Espírito Santo realizar a obra. Se você já esteve viajando em qualquer lugar do mundo, no Brasil ou fora dele, se você se hospedou em um hotel, com certeza, na cabeceira da cama ou no criado mudo, você já encontrou um Novo Testamento. Esse é o nosso trabalho. Em uma clínica, na maioria delas, as nossas irmãs auxiliares fazem a entrega. Quando você está esperando ser chamado, você pode ler. E o Espírito Santo falar. Amados, mais uma vez eu repito, ser Gideão é uma benção. Venha para nós. E se você não puder vir, se associe. Faça um plante. E você verá que é um dinheiro muito aplicado. R$ 2,80 você não compra hoje nem um refrigerante. Mas com esse mesmo valor nas mãos dos Gideões, uma alma pode ser salva para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu quero, em nome dos Gideões, agradecer muito o pastor Joés. Quero dizer para o senhor que o senhor tem uma igreja nota 1000, uma recepção maravilhosa, diáconos, recepcionistas, sorridentes, amáveis, gentis, bonitos, e a gente se sente aqui como se estivesse quase no céu. Tal é a comunhão e a alegria que essa igreja nos dá. Muito obrigado por ter recebido os Gideões Internacionais na noite de hoje. Fiquem na paz do Senhor. Esqueci de uma coisa. Perdão, eu esqueci de uma coisa, mas o pastor já tinha falado. Nós, quando entregamos e a alma se converte, ela precisa ir para uma igreja. Nós somos o braço estendido da igreja. E vamos, aquilo que o pastor falou, às vezes, nos dias atuais, é tão difícil a igreja ir em uma cadeia, numa penitenciária, né? Mas nós temos essa possibilidade. Por isso que nós precisamos da igreja como nossa parceira. Muito obrigado. Glória a Deus. Carlos, demais Gideões que estão conosco nessa noite. As portas sempre estarão abertas. Eu estava ali no banco enquanto o irmão testemunhava e eu me lembrei de um testemunho do pastor Mário Freitas. Ele um missionário que trabalha com os povos, com os muçulmanos, e ele relata a história do Mohammed. O Mohammed é o João aqui no Brasil, então ele não dá o nome do verdadeiro Mohammed, mas ele diz que é um Mohammed em um desses países, estou tentando agora lembrar, no Sudão. E ele conta que o Mohammed, ele é como se ele fosse o filho do pastor Hilton, que fosse assumir uma determinada igreja, uma mesquita. Então o seu pai chama-o e diz assim, olha, o cristianismo está crescendo muito no sul do Sudão, e você precisa ir lá para combater o cristianismo. E o Mohammed, então, obedece ao seu pai, obedece à sua comunidade, e ele vai, então, é enviado até o sul do Sudão. E quando ele chega, ele vai a um hotel e, por curiosidade e sabendo com quem ele precisa debater a respeito
desse tal de cristianismo, quem é Jesus Cristo, no hotel em que ele está hospedado há um Novo Testamento. Então, Mohammed começa a ler Mateus, Mohammed começa a ler Marcos, Mohammed começa a ler Lucas, e quando ele se depara com João 3,16, Mohammed, dentro do seu quarto de hotel, se prostra de joelhos e entrega a sua vida a Jesus Cristo. E ele conta, então, pastor Mário Freitas, que agora cuida dele, e ele tem toda a sua vida perdida, porque ele já não pode voltar mais para sua casa. Ele, então, agora recebe seus tios, tem ordens para matar aonde ele estiver. E aí o pastor Mário Freitas diz: Mohammed, você não tem medo? Ele diz: medo do quê? Não, medo de morrer. Ele falou assim: eu já morri para esse mundo. O que eu quero fazer agora é que os outros irmãos meus conheçam o verdadeiro Deus, o Senhor dos Senhores, na pessoa de Jesus Cristo. Então, é esse o trabalho que a gente ouve, e nós nos alegramos pela vida desses irmãos que têm disponibilizado os seus dias, tempos, até recursos, porque eu sei que eles investem também nessa obra, nesse projeto, e não é à toa que é um projeto de mais de 120 anos pelo mundo, espalhando o Evangelho de Jesus Cristo. A gente tem a alegria de poder abrir a Palavra de Deus, e eu queria que você abrisse na carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Efésios capítulo de número 6, a partir do verso de número 10. Nós estamos, você que está conosco nesse primeiro domingo do ano, você vem à igreja, nós estamos numa série de mensagens. Essa é a penúltima mensagem, baseado no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, todo, que relata a história de Davi e Golias. E essa série se intitula Como Vencer os Gigantes. Todos nós temos gigantes, todos nós enfrentamos batalhas. E eu estava lendo um livro que eu havia comprado para minha mãe, e ela disse: esse livro foi muito bom para mim. E a partir desse livro, eu comecei a meditar um pouquinho mais nessa história, trazer algumas lições e buscar em toda a palavra significados e um direcionamento para a nossa vida, para mais uma semana. Especialmente no dia de hoje, nós vamos entender as armaduras que tentaram emprestar para Davi. Porém, Davi não usou a armadura que era de Saul, primeiro porque não lhe coube, não era viável. A estatura de Davi era uma estatura diferente da de Saul. E nós vamos entender que, mesmo na simplicidade, mesmo na limitação dos nossos olhos, Deus pode nos dar ferramentas ou armaduras simples, mas que elas sejam necessárias e objetivas para vencermos os inimigos, os gigantes da nossa vida. E para entender um pouquinho sobre armadura, eu me recordo das palavras do apóstolo Paulo e quero ler com você nesse momento. Efésios 6, capítulo 10 em diante, diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme,
cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Curve sua cabeça uma vez mais. Vamos orar nesse momento. Obrigado por esse testemunho que alegra o nosso coração. Obrigado pela vida dos nossos irmãos. Nós queremos te louvar porque o Senhor já tem falado conosco. Tua presença é notória no nosso meio. Nós queremos, nesse momento, ó Pai, que a Tua palavra possa penetrar ao nosso coração, que ela possa trazer sentido para a nossa existência, para o nosso chamado, para os nossos questionamentos, para esses dias em que muitas vezes perguntamos: onde está Deus? Por que há uma permissão de Deus sobre o que eu estou vivendo? Queremos entender, ó Pai, que o Senhor não tem nos dado um fardo maior do que a gente possa suportar. Até mesmo com o fardo nos nossos ombros, nós temos podido entender que o Senhor está conosco, que o Senhor tem nos ajudado e o Senhor não tem nos deixado só. Nós te pedimos que nessa noite, Teu Espírito Santo continue se revelando a nós, falando aos nossos corações, vindo de encontro à necessidade de cada vida. Por graça e misericórdia, nós oramos nessa noite, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. De acordo com as leis da aerodinâmica e pensando um pouquinho nessa natureza maravilhosa que o Senhor criou, pesquisadores disseram que o besouro, ele não tinha condições de voar. Ele só voa porque ele colocou e acredita que ele pode voar. Interessante nós notarmos que Deus tem derramado sobre nós capacidades de fazer coisas que nós não imaginamos. De um lado é positivo, como também de outro é negativo, porque talvez nós encontramos e nós criamos gigantes e problemas ao nosso redor que não existem. Mas o poder da nossa imaginação, a capacidade de fazer aquilo que não existe, de criar na nossa mente situação que não existe, pode vir até nós. E é por isso que nós vivemos pela fé no Senhor Jesus. A fé é justamente nós enxergarmos e acreditarmos em algo que ainda não chegou até nós, mas que é possível vir, que é possível acontecer. Quantas pessoas já tiveram experiências maravilhosas diante da fé, dessa experiência que não dá para se explicar, mas que você já viveu. Com todo respeito, com toda sinceridade, a gente tem observado que as experiências que temos tido na nossa caminhada cristã, na nossa experiência com Deus, nos prova o poder da fé. A existência de algo que muitas vezes não está na nossa capacidade em realizar, mas a partir do ponto em que nós colocamos a fé em ação, corremos atrás desses sonhos, projetamos algo, o Senhor tem, na sua infinita misericórdia, realizado milagres em nossas vidas. E a partir desta série, nós desejamos encorajar que no ano de 2019, os gigantes que se levantam contra a sua vida, contra a minha vida, na vida da comunidade, as batalhas que nós
enfrentamos no dia a dia, nós possamos estar preparados, nós possamos estar munidos de ferramentas e situações que nos permitam vencer esses obstáculos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, o verso de número 2, ele diz para nós não nos conformarmos com este século, mas que nós possamos renovar o nosso entendimento, a nossa mente, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que interessante isso. O apóstolo Paulo entende e sabe que esse mundo ele poderá passar, e ele tem passado por muitas mudanças. Pela manhã eu compartilhava um pouquinho de algumas experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, de como nós fomos criados, de como era o tempo, e olha que eu não sou tão lá do passado, mas eu imagino que a minha geração, ela talvez foi uma das últimas gerações, quando a gente olha para o avô, para o tio, para a mãe, para o pai, e aí a gente ia com a mãozinha e pedia bênção para eles. Hoje, o filho chega no pai, dá esse toquezinho aqui, e aí parça, e aí velho, né? E aí tiozão. Alguns valores que nós recebemos lá no passado, e são valores lindos. Eu queria ter meus avós, né? Eu sei que muitos aqui ainda têm os seus pais. Eu voltei a fazer dessa experiência e desse hábito, então, e a gente vai ficando mais velho assim, parece que algumas coisas já fica meio sem graça a gente fazer, né? E aí eu voltei a pedir bênção para os meus pais, só que eu voltei a pedir pelo celular. Então eu vou lá no WhatsApp, benção, pai. Vamos ver como é que ele vai responder, né? Se ele fizer assim. E aí, agora eu chego no meu pai, beijo, benção, pai. Ô filho, Deus te abençoe. Porque é algo que a gente tem procurado fazer na vida dos nossos filhos. Eu disse hoje pela manhã, cultura judaica é uma cultura muito interessante. Nós estávamos estudando essa semana na nossa escola de discipulado bíblico, de estudo bíblico, quando o Senhor chama Abraão, Isaac e Jacó, e a experiência de Esaú e Jacó diante da bênção de Isaac é algo maravilhoso quando a gente lê aquilo, porque mesmo com a estratégia que Rebeca tem para que Jacó receba essa bênção, quando Isaac coloca e chama Esaú, e Jacó ele é um trapaceador, só que ele vai ter uma experiência com Deus ainda. Então, antes da experiência com Jesus, é esse testemunho, é um vazio, precisa fazer um monte de coisa para preencher o vazio de Deus. Então, Jacó é esse que trapaceia, é esse que dá um jeitinho em tudo. Parece que Jacó é meio brasileiro, né? De dar um jeito em todas as coisas. E quando é para ele receber a bênção, a sua mãe escuta ali, prepara aquele assado de um animal, e quando Isaac o chama, ele percebe que a voz é de Jacó, mas o cheiro da roupa, a mãe camufla os braços dele, e ele percebe que Esaú que está ali, mas enfim, pai, me abençoa. Isaac derrama sobre Jacó a bênção de que ele seria um homem muito rico, que ele seria um homem poderoso, que a sua descendência seria poderosa sobre a terra. Eu chamei a atenção hoje pela manhã sobre isso, como tem sido essa nossa presença na vida dos filhos, e nós, como filhos, ainda temos nos relacionados com os nossos pais. Porque a cultura judaica, todos nós sabemos que, por causa da criação, o sábado para o judeu é um dia totalmente consagrado ao Senhor. E, mais ou menos no fim da tarde da sexta-feira, eles vão parando de fazer absolutamente tudo,
E eles agora vão ter um momento em que eles irão se alimentar em família, eles vão festejar a bênção de Deus sobre as suas vidas. E olha que interessante, todos os filhos do judeu, e toda sexta-feira ele chega diante do seu pai. Eu já contei isso aqui, mas talvez a gente tenha recebido muitas pessoas novas, e eu já contei essa experiência uma outra vez. Então, esse filho desse judeu vai chegar até ele. E esse pai vai colocar a mão sobre a cabeça do seu filho e ele vai dizer assim: você vai ser o melhor empresário. Eu te abençoo para que você seja um homem muito próspero. Ele abençoa a sua filha para que ela tenha um casamento abençoado por Deus. E ele vai abençoando. As palavras desse pai vão gerando no mundo espiritual, pelo poder que há na nossa língua, esse pai vai abençoando o filho. Então você imagina um filho que toda sexta-feira diz assim: você será um homem próspero, você vai ser o melhor na sua sala, você será o melhor empresário, você será o melhor médico, você será um homem abençoado, Deus é contigo, você será uma bênção. Você acha que esse menino vai chegar na escola e vai aceitar qualquer coisa? A mente dele está cheia da bênção, e uma bênção que é proferida pelo Deus de Israel. Quando Deus chama Abraão, Deus está dizendo: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa tremenda de um Deus que derrama da sua bênção sobre um povo, sobre uma nação. Pai, mãe, abençoe os seus filhos. Quantas vezes a gente ouve, e aí é quando nós olhamos para essa capacidade de Davi. Davi, de fato, não tem condições nenhuma de ganhar de Golias, humanamente falando. Talvez só a vestimenta de Golias, bem acertada em Davi, a vestimenta pesava 60 quilos. Ela poderia estraçalhar Davi. Mas a diferença é que Davi não está indo pela sua capacidade, não está indo com a sua força, ele está indo no nome do Senhor dos Exércitos. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Não são as armas que nós temos. Porque de vez em quando a gente olha para o nosso irmão e a gente vê que as coisas estão indo bem para o lado dele, e você diz: preciso descobrir como é que esse homem tem sido abençoado, porque parece que Deus está mais com ele do que comigo. Engano nosso. Quando o apóstolo Paulo está dizendo sobre as armaduras de Deus, ele está dizendo especificamente para cada um de nós. Compartilhava que eu não tenho dotes culinários nenhum. Vamos lá, quem está comigo aqui? Qual é o homem que não sabe cozinhar? Tenha coragem aí. Ó. Agora à noite parece que tem mais gente que não sabe. Cedo foi difícil aqui, viu? Aí o meu irmão levantou a mão. Eu falei: o quê? Você sabe cozinhar? Aí a Gabi falou assim: a comida dele é linda e gostosa. Eu falei: é porque você ama demais ele. Eu conheço o meu irmão, imagina que ele sabe cozinhar. Brinquei com ele. Não adianta, irmãos. Levar um ovo e olha lá. Nem queira, não me espere que você vai comer uma comida boa. Vou puxar a sardinha porque poderia falar de várias pessoas aqui. O Flávio, para fazer tanta coisa boa que o Flávio faz, mas cuscuz. Faz um cuscuz delicioso. Uma costelinha de porco deliciosa. Se você pegar os mesmos ingredientes, der para mim e o outro para o Flávio, eu vou falar assim: vai comer o do Flávio, senão você vai passar mal. Não vai dar certo. Isso não quer dizer que o Flávio seja melhor do que eu, ou que eu seja pior do que o Flávio. O Flávio recebeu uma capacidade de fazer, assim como muitos outros aqui vão fazer, muito bem feito. Particularmente, gosto muito de comer
comida que homens fazem, homens mesmo que cozinham, que sabem fazer aquele peixe, aquele e faz aquelas comidas diferentes. Como também pode haver virtudes ou talentos em mim que o Flávio não consiga fazer, mas isso não faz com que eu seja melhor do que ele. O que nós precisamos entender é que as armaduras que o Senhor tem nos dado, elas precisam ser individuais e particulares. A armadura que Deus tem entregue ao Flávio não é a mesma que vai servir para mim. E a mesma que ele tem entregue a mim não vai ser a que ele vai entregar para você. Perceba que quando nós lemos a história de 1 Samuel, a boa intenção de Saul era que, bom, já que eu não tenho coragem, que ninguém se levantou para enfrentar Golias, e tem esse moço aí, vamos tentar vesti-lo com as minhas vestimentas. Eu acho que foi até cômico, porque Davi, conforme a narrativa, ele é pequeno, ele é baixo, ele é um jovem ainda. Saul era forte, homem de guerra. Então, possivelmente, aquilo ficou totalmente uniforme, sem... Davi ficou dentro daquela armadura e disse, não é isso. Não adianta eu ir para o campo de batalha com essa ferramenta, com essas armaduras. Então, Davi vai até um riacho. 1 Samuel, capítulo de número 17, os versos 8, 39 e 40, vai nos dizer que Davi, então, se abaixa. Ele pega pedras lisas. Interessante o texto dizer aí. Davi escolheu pedras lisas. Por que pedras lisas? Davi sabia manejar bem aquela funda. Ele sabia que uma pedra, se ela não fosse trabalhada com o tempo, uma pedra qualquer, ela poderia desviar do alvo. A pedra lisa, não sei se alguém aqui, quando menino, atirou muito com estilingue. Quem foi bom de estilingue aqui, ó? Podia matar passarinho. Eu sei que vocês mataram passarinho aí, não vem não, porque o estilingue era para isso, né? Mas nós usávamos depois, numa época, com... como que era o nome daquele negocinho verde, assim? Mamona. Para quem fez guerra de mamona aqui, era terrível, né, Vinícius? Então, Davi escolhe essas pedrinhas lisas porque ele sabe lidar com aquilo. O que eu queria dizer para você é que para que você seja você mesmo, para que você use aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, não tente pegar as armaduras do outro para você lutar. Sabe por quê? Porque quem dá as armaduras é o Espírito Santo de Deus, e Ele vai dar conforme a sua capacidade em fazer, em lutar. Talvez o teu problema é diferente do outro irmão. E aí você quer colocar uma armadura que não é sua, você quer viver de uma experiência que não é sua. Tem dias que a gente sai para aconselhamentos. Quando eu estava lendo Efésios 6, o apóstolo Paulo diz que nós possamos estar preparados para resistir no dia mau. Não sei você, mas eu tenho visto muitos dias maus. Tenho visto a humanidade vivendo esses dias maus sobre a face. Tenho sentido na pele esses dias terríveis. Dias onde Satanás tem entrado nesse projeto chamado família. Você pergunta, mas por que você vai separar? Você não luta
pelo teu casamento, quero mais. Isso é um dia mau. Isso é um dia mau. A gente olha, a gente percebe que nossas palavras, e são palavras carregadas da orientação de Deus, uma promessa que foi feita no altar do Senhor. Homens simplesmente indo embora, mulheres simplesmente abrindo mão, filhos simplesmente abrindo mão da família, o rancor sendo instaurado no coração das pessoas, pessoas vivendo na infelicidade de estar sozinho, de perder a alegria de viver a comunidade, da família, da igreja. E o Senhor falava comigo que essa armadura que Ele tem derramado sobre nós, nos vestido, para que a gente possa resistir ao dia mau, e depois de ter desvencido tudo, ou seja, ainda não acabou, a nossa batalha ainda não terminou, a nossa guerra ainda não chegou ao fim. Nós precisamos estar preparados para os dias de batalha, para os dias maus, para os momentos de aflição, de angústia, para os dias em que o inimigo da nossa alma se levanta dentro da nossa família, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Para isso é necessário que a gente escolha as pedras certas, escolha as armaduras corretas. E essas pedras, queridos irmãos, elas passam pelo tempo. Essas pedras lisas, elas vão entrando em atritos umas com as outras, pela força, pela velocidade que a água os leva. E elas ficam lisas por esse atrito, para que no momento certo elas sejam usadas. Davi vai àquele ribeiro e ele começa a escolher as pedras lisas, as pedras certas, e perceba que Davi está se preparando porque ele sabe que uma pode falhar. Uma pode ser decisiva, mas também se essa falhar, eu preciso ter mais. E há uma lição muito interessante nesse texto, porque nós precisamos estar preparados com mais pedras em nossas mãos, no sentido espiritual da nossa vida. A oração de ontem ela é válida, mas você precisa orar no dia de hoje. Você precisa tirar um tempo de oração no dia de amanhã, porque todos os dias nós precisamos estar preparados para esse dia mau. Satanás tem se levantado com fúria sobre a vida do seu povo, sobre a vida do povo de Deus. E são necessários que nós tenhamos as pedras corretas, as armaduras corretas, nós possamos estar prontos para essa peleja. O apóstolo Paulo vai nos dizer o oposto daquilo que Davi enfrentou. Davi enfrentou um homem físico, fisicamente ele enfrenta esse Golias. Mas a maneira como Davi enfrenta, ele está enfrentando no mundo espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a nossa luta não é carnal. Você pode até discordar de mim, eu posso até discordar de você em muitas coisas, mas você não pode ser o meu inimigo.
que você foi chamado para ser meu irmão. Só que Satanás é tão astuto que ele vai justamente onde tem pessoas, dentro de casa, no nosso trabalho, no meio da nossa família. E ele se levanta para tentar tirar a nossa alegria, tirar a nossa paz, tirar a comunhão. E a gente sai do âmbito espiritual. Nós precisamos tomar muito cuidado concernente a isso. Porque senão aí nós vamos perder de fato a guerra. Quando a gente esquece de que a luta nossa é espiritual. A luta nossa é no mundo espiritual. E a gente só pode vencer isso com oração, usando as ferramentas e usando as armaduras corretas. O apóstolo Paulo diz, verso de número 12 do capítulo 6 diz, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Gigante que tem levantado, as batalhas que têm se levantado na sua vida, elas podem até vir por pessoas, mas elas são espirituais. Se nós não vencermos no mundo espiritual, possivelmente nós perderemos ela no campo físico. A gente perde ela porque nós perdemos a razão. A gente grita, a gente ofende, a gente machuca. Tem uns que saem até no braço e não vai resolver absolutamente nada. Nossa luta é contra os principados e potestades. E esses principados e potestades, eles agem individualmente. Eles agem dentro dos nossos lares. Sutilmente, eles vão entrando, encontrando brechas. Quando a gente percebe, nosso lar está contaminado com as mãos sujas de Satanás. Acaba a comunhão, acaba a alegria de estar em casa, acaba a alegria de estar com a família reunida. E nós deixamos de entender que a nossa luta é contra o mundo espiritual. E esse mundo espiritual é mais vivo do que a gente imagina. Uma das visitas, Carla contava uma experiência que ela teve quando ela morava na Itália, de ir à casa de uma amiga. Elas iam comer, de repente a amiga vai e faz um prato. Olhando, ela foi lá no cantinho e colocou aquele prato. Ela disse, esse prato, ela disse, é para uma entidade. Carla, conhecedora do Evangelho, já não é para mim. Ela contando que em pouco tempo, aquela comida virou uma coisa seca, bem sugada assim, viu? Precisamos estar atentos. Aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente come, os lugares aonde a gente frequenta, os ambientes que nos rodeiam, pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte do nosso ciclo de amizades. Porque o mundo espiritual mais vivo do que a gente imagina. Eu contava, queridos irmãos, e lógico, a gente está longe dessa perfeição, está longe de ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor pastor. Luta. Eu me recordo há um tempo atrás que tinham vozes, tinham sentimentos que não provinham de Deus. Não é porque eu orava, não.
Não é porque eu estava na igreja que aquilo me consumia. Tinham palavras no meu ouvido, com sentimentos terríveis, amarguras terríveis, coisas que não existiam, mas eram os dardos inflamados do maligno. Eu estou falando isso, meus queridos irmãos, porque há pessoas nesse ambiente que têm passado por dias. Você tem escutado vozes, você tem tido sentimentos terríveis dentro da sua alma, seu coração, pensamentos até de morte, de desistir de tudo. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor tem nos dado um capacete da salvação para guardar a nossa mente nele. E esse capacete protegerá os nossos ouvidos também, para que apenas a voz do Senhor venha até nós. E quando essas vozes, quando esses pensamentos vierem, você tem um escudo da fé para repreender esses dardos inflamados do maligno, dizendo: aqui na minha casa não, Satanás, na minha vida não, no meu coração não, porque aqui reina paz, o Espírito Santo de Deus decidiu habitar dentro da minha vida, eu sou cheio da virtude do Espírito Santo de Deus, sou cheio da graça de Deus, o sangue de Jesus cobre o meu coração, a minha mente. Mas nós precisamos estar atentos, queridos irmãos. Precisamos estar alertas. Porque Satanás tem vindo com os seus dardos. Fazer pensamento. Machucar o nosso coração. Nessa noite o Senhor vai cingir as nossas vidas com a verdade dele. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso caminho. Jesus é a verdade que nós precisamos divulgar, que nós precisamos ajudar a chegar até o coração daquele que não conheceu Jesus Cristo ainda. Nós possamos estar cingidos com essa verdade. O Senhor há de colocar, há de nos vestir com a sua justiça, a couraça das suas causas que para o homem parecem ser impossíveis. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso e um Deus justo. Ele defenderá a sua causa. Ele entrará com providência sobre a sua vida. Não tema o homem. Não se precipite. Deus é um Deus justo e Ele sabe das suas causas. Ele sabe qual é a necessidade do seu coração. Ele, no momento certo, vai entrar com providência na sua vida. Verso de número 18, o apóstolo Paulo vai nos incentivar a estar orando, suplicando uns pelos outros, e orando em todo um tempo, para isso, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os. Davi tem uma guerra física, mas que era envolvida pelo mundo espiritual. Golias vence o guerreiro de Israel, todo o Israel agora terá que servir os filisteus. Da mesma forma, se Golias perde, todos os filisteus deverão servir a Israel. Davi entende que é uma luta não apenas pessoal, mas é uma luta para o seu povo. Muitas vezes o Senhor tem nos colocado em batalhas não pessoal. Talvez ela seja pessoal porque depende de você. Depende de você lutar. Mas essa guerra, a vitória dessa guerra, vai trazer influência e benefício para muitas pessoas. É por isso que Jesus disse
que ele estabeleceria a igreja dele sobre a terra, e o poder do inferno, o poder das trevas não teria poder sobre a igreja do Senhor Jesus, porque não é uma guerra única. Todos nós nos levantamos para lutar pela igreja de Cristo. Todos nós levantamos para orar uns pelos outros. Nós temos passado os dias em que temos visto irmãos queridos passando por dias de enfermidades. A comunidade da fé, a igreja do Senhor Jesus, não nos deixa irresponsáveis às situações. A igreja do Senhor Jesus não nos deixa sem o sentimento de passar por aquilo que os nossos irmãos estão passando. Como foi difícil orar com o Burim. No dia em que a Carol foi internada aqui em Lençóis, eu tentava ser forte, mas eu caí em lágrimas com ele e disse: Senhor, porque eu entendia, naquele momento a dor dele era a minha dor, o sofrimento dele era o meu sofrimento, a luta dele era a minha luta, porém a vitória dele será a nossa vitória. Isso é ser igreja de Cristo. Por isso Deus está nos preparando. Por isso o Senhor está nos levantando para que a gente possa orar uns pelos outros, para que nós possamos aprender a viver o que é o sofrimento, o que são as vitórias, o que são os momentos em que a comunidade passa junto. Por isso Davi se coloca na posição de lutar pelo seu rei, pelo seu povo, porque ele sabe que a sua vitória pessoal será a vitória do povo de Israel. Queridos irmãos, a sua, a minha vitória será a vitória do povo de Deus nessa terra. O combate que você está combatendo, quando chegar a vitória, nós celebraremos juntos em nome do Senhor dos Exércitos. Mas é necessário nós entendermos, Deus tem nos dado as armaduras dele. Perceba que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos, não está dizendo a um grupo específico, não está dizendo apenas aos presbíteros, ou aos diáconos, ou aos pastores, não. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Cristo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. É como se nós chegássemos diante de Deus, Deus nos olha fisicamente e diz: essa armadura é sua, meu filho, seja revestido. Essa armadura é tua, meu filho, seja revestido. E nessa noite você receba as armaduras de Deus para estar resistindo ao dia mau e sendo fortalecido pelo Senhor. Uma das coisas que nos desperta na história de Davi, essa pedra, uma pedra lisa. Encerro esse sermão com uma poesia sobre a pedra. O distraído nela tropeçou, bruto a usou como um projétil, o empreendedor, usando-a, construiu. Campônio, cansado da lida, fez dela assento. Para os meninos foi brinquedo, Drummond a poetizou. O artista concebeu a mais bela escultura. Por fim, Davi matou Golias. Em todos os casos, a diferença não era a pedra, mas a pessoa. Nessa noite, o Espírito de Deus coloca em nossas mãos as pedras. Porém, eu usarei conforme a medida que Ele tem para a minha vida. E pode ser que seja diferente da sua. Mas eu quero te dizer que Deus tem nos dado, cada um de nós, uma armadura para lutar.
E se nós formos no nome do Senhor dos Exércitos, nós venceremos para a glória de Deus, Pai. Amém? Convido você a ficar em pé nesse momento. Nós vamos orar nessa hora, agradecendo ao Senhor por sua palavra. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva, eficaz, penetra o mais profundo da nossa alma, do nosso coração, nosso espírito, e ela discerne, de fato, quais são nossos pensamentos, a intenção do nosso coração. Sei que nessa noite temos diversas pessoas nesse lugar, vieram para prestar um culto ao Senhor, também ouvir algo da tua parte. Sei que há irmãos meus que estão passando por as batalhas em suas vidas. Nessa noite nós cremos que o Senhor nos trouxe nesse lugar a renovar sobre nós as armaduras do teu Espírito, a colocar em nós uma armadura nova. Sabe, muitos de nós está cansado da lida, está cansado de usar as armaduras e perceber que a batalha tem sido muito grande. Mas o Senhor nessa noite vem de encontro a cada um de nós, com as tuas mãos poderosas, renova as suas armaduras sobre a nossa vida. Nós te agradecemos a isso, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu tenho certeza que para essa semana o Senhor estará cuidando. Haverá situações em que depende mais de nós. Há pais aqui que já falaram tudo que o filho precisava ouvir. Somente a tua voz pode tocar esse coração. Sei, Pai, que há muitas esposas que já falaram tudo que o seu marido precisava ouvir. Eu creio que a tua voz pode tocar o coração desse marido, pode tocar o coração dessa esposa, pode tocar o coração desse filho, pode tocar o coração desse pai, dessa mãe, desse patrão. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor está no nosso meio, Pai. O Senhor está aqui nessa noite. O Senhor está aqui nesse lugar para nos dar a resposta que o nosso coração tanto precisa. O Senhor tem condições de, nessa noite, enxugar as lágrimas que essa mãe, que esse pai, que esse jovem tem chorado. O Senhor pode, nessa noite, vir de encontro a esse problema impossível aos nossos olhos, Pai. Por favor, Senhor, que nós possamos encontrar esse lugar de descanso em Ti, Senhor. Que nós possamos encontrar esse lugar de abrigo no Senhor Jesus. Que nós possamos encontrar esse lugar de paz, ó Senhor. Nós queremos encontrar, Senhor, esse lugar, porque existe esse lugar. Esse lugar é no Senhor Jesus, e nós queremos desfrutar isso, Senhor. Pai, nós oramos para que esse mover para essa semana, as estratégias para essa semana, Senhor, possam vir com a necessidade que cada irmão, que cada irmã precisa. E nos ajude a buscar, Senhor, as ferramentas, as armaduras certas, ó Pai. Esse é o nosso pedido. Tu sabes todas as coisas, e o Senhor há de nos guiar na tua